Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, segunda-feira, dia 18, não, né? 14 de junho de 2021. Agora são 18 horas 41 minutos e vamos mais uma vez falar sobre o milho, boi, soja, dólar, índice, mercado financeiro como um todo. Se você é novo no canal, se inscreva aqui embaixo, curte o vídeo, ativa as notificações, ativa o sininho que está ali no cantinho para receber os vídeos, use os comentários aqui embaixo para comentar, tira dúvida, envia sugestão. Isso é muito importante porque essas dúvidas fazem com que mais conteúdo seja gerado e também faz com que as dúvidas de vocês sejam resolvidas, porque muita gente tem dúvida em comum. Então, quando um acaba comentando e eu trago as dúvidas aqui para os vídeos, faz com que mais dúvidas também sejam resolvidas e mais gente fique sem dúvida nenhuma, né? Mais gente é uma coisa meio esquisita, mas enfim. Bom, da mesma forma, peço que vocês escaneiem esse QR Code aqui ou clique no primeiro link na descrição, é a mesma coisa, tanto escanear aqui como clicar no primeiro link, dá no mesmo, e entra lá no grupo do Telegram. Então quem não está no grupo pode pausar o vídeo agora, não tem problema, vai, clica, entra no grupo e volta para o vídeo para não esquecer. Por que isso? Porque o grupo do Telegram é muito bom, né? Tem gente lá que opera diversos mercados, tem gente que começou agora, gente que já está há bastante tempo, tem gente que opera diversos tipos de estratégias, não tem custo nenhum, é 100% gratuito, não tem que se cadastrar em nada, deixar e-mail, deixar telefone para receber spam, curso ou coisa do tipo, não. É clicar e estar no grupo como se fosse qualquer um grupo com um amigo de vocês. Daí é liberado para todo mundo falar. Ah, mas não tem muita bagunça? Não tem bagunça, o pessoal fala só sobre mercado financeiro e por incrível que pareça, né, eu sempre falei desde o começo que eu queria fazer um grupo e não queria memezinho, não queria emojizinho, conversa paralela, política, religião, qualquer outra coisa que ninguém está certo, está todo mundo certo de acordo com o seu ponto de vista. Então, isso não tem lá no grupo. A gente só fala de mercado financeiro e de coisas pertinentes ao mercado financeiro. Então é um grupo que não está toda hora falando, então dá para acompanhar muito bem, é muito bom e surgem muitas oportunidades. Aquele negócio, vou entrar numa operação X, o que vocês acham? Aí coloca lá no grupo, o pessoal acaba entrando, ou uns não entram, um entra contra, né? Então, eu não estava monitorando tal ativo, legal, gostei da sugestão, vou entrar também. Então surgem essas oportunidades, surge muito aprendizado, gente que está começando agora, gente que já está há mais tempo, gente que opera, faz um tipo de operação com commodities, com mercado estrangeiro, com opções, enfim, tudo isso é muito importante. Então escaneia o QR Code aqui ou clica no primeiro link e entra lá no grupo do Telegram. Eu tenho certeza que não vai se arrepender. O pessoal de lá pode responder por mim, né? E o principal, todo mundo pode falar também, né? É gratuito, é liberado, todo mundo fala, todo mundo pergunta, todo mundo responde. Beleza? Quem quer uma assessoria mais completa, clica no segundo link, abra sua conta na BRA e vai receber 6 meses de Profit Chart Pro gratuito, corretagem reduzida e também vai ter um assessor para falar direto, de forma rápida, simples, puxar ele no WhatsApp ali, chamar o assessor e falar com o assessor, eu preciso montar uma operação, preciso encerrar uma operação, quero fazer uma operação de opções com commodities, que tem que ser via mesa, o assessor vai ajudar você. Estou no trânsito, estou no aniversário da minha avó, né, lá no interior, não estou sem computador, sem nada, pega o telefone e fala com o assessor, ele ajuda vocês lá também a montar a operação, sair, o milho hoje está caindo 4%, eu estou comprado e estou na rua, meu Deus, o que eu faço? Chama o assessor, ele zera a operação para vocês, ou faz qualquer outra coisa lá, de forma rápida, não precisa ficar entrando em chat de corretora, falar com o robozinho, ficar em fila de atendimento, toda aquela história que todo mundo já está cansado de saber que é realmente um saco. Em dia quando está tudo calmo e está tudo bem, tudo funciona redondinho. Quando a coisa engrossa, quando a coisa complica, aí nada funciona. Home broker trava, o site da corretora não abre. Então nessas horas um assessor faz a diferença, beleza? Então clica no segundo link aqui embaixo e abra sua conta na BRA. Bom, vamos falar de mercado, deixa eu mudar minha tela aqui e vamos lá, né? Primeiramente, vamos lá. Ibovespa subindo 0,59 hoje, dólar caindo 1,14, ouro caindo 1,47, café 2,16 de queda, milho 4,09% de queda e a soja 2,20%, o boi fechando com 0,18 de queda e o DI futuro caindo 0,62. Então aquela história que eu falava, bolsa subindo, juro caindo, agora está alinhado, não está mais aquele negócio que os dois subiam, os dois caíam. Agora está mais ou menos relevante os dois aqui, tá tudo certo, beleza? Lá fora, deixa eu puxar meu watchlist aqui, ó.
Lá fora, SPI, né, S&P 500, 0,22 de alta, Dow Jones 0,24 de queda, Nasdaq, QQQ, 0,96 de alta, e as bolsas da Europa aqui praticamente todas em alta, com exceção aqui da Alemanha, né, aqui lá da Ásia também. As commodities, vamos ver aqui as commodities, olha lá, petróleo subindo 0,39, olha o milho lá fora, 3,69 de queda, olha o milho no gráfico semanal, olha essa média móvel de 9 que está aqui, olha onde é que ele está, né? Então é um ponto de atenção, depois eu vou falar disso. Soja 2,40 de queda, café 2,13 de queda, aqui nós temos algodão 2,04 de queda, aqui nós temos o cacau 1,87 de alta, aqui nós temos o lumber, a famosa madeira americana, eu quero falar disso aqui rapidinho. Olha esse gráfico de lumber, e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no gráfico mensal isso aqui, para vocês terem uma noção de como é que está esse negócio. Eu não sei se vocês sabem, tá? Eu até mandei lá no grupo do Telegram essas informações, eu vou falar agora aqui. Então, quem viu esses gráficos lá no grupo do Telegram e não entendeu nada, eu vou explicar aqui o porquê. Para quem não sabe, né, como é que funcionam as construções lá nos Estados Unidos? As casas, como é que vocês veem nos filmes? Como é que são as casas nos Estados Unidos? Vocês já cansaram de ver os filmes lá do Stallone, do Van Damme, daqueles caras lá, os filmes de polícia, de perseguição, que tem briga, aqueles seriados lá que dá aquelas pauleiras? O que sempre acontece quando os caras dão um soco na parede? Geralmente quebra a parede ou bate alguma coisa, afunda a parede. Por quê? Porque eles não usam concreto, não usam isso aqui que nem a gente usa aqui, tudo isso aqui é concreto, alvenaria, como se fala, não. Lá eles usam muito o drywall, que é o gesso acartonado, né? Que é aquele gesso com um papelão atrás, que é toda uma estrutura, às vezes de metal, mas 99% é uma estrutura de madeira, e aí faz o gesso acartonado e fazem as casas deles lá com madeira e drywall. Tá? Então, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? A madeira, né, o lumber, é uma commodity lá nos Estados Unidos. Aqui não. Lá nos Estados Unidos são ripas de madeira, na verdade. Eu não sei as medidas, mas é madeira. É uma commodity. E, por ser madeira e por ser uma commodity, e por as casas serem feitas de madeira, né, basicamente, obviamente que não é tudo, mas na grande maioria usam madeira em sua composição, muita madeira, utilizar a cotação da madeira, né, das commodities de lumber, dá para ter uma ideia de como é que está a construção civil. E a construção civil mede muito o estado da economia, mede muito a inflação, porque é uma das coisas que sobem bastante. Quem é que mora de aluguel não viu o IGPM nos últimos... A gente pode colocar aqui, obviamente que a correção não vai dar isso, mas bota IGPM acumulado, bota 12 meses. Né? 12 meses de IGPM, quanto é que está aqui? Vamos ver se eu acho algum site interessante aqui. Portal da FGV. Tá? Aqui sai lá no título, ó. 32%, chegou a 37%, né? Há poucos dias atrás. 32% em 12 meses. Isso aqui é de abril de 2021. Em maio subiu mais ainda. Para quem não sabe, o IGPM é um dos indicadores e muitas imobiliárias utilizam ele para a correção de inflação de aluguel. Ou seja, vamos supor que eu aluguei um apartamento ano passado e hoje está fechando 12 meses depois e e a imobiliária vai corrigir pelo IGPM, teoricamente, se meu aluguel inicial era R$1.000, quando chegar o dia, né, do próximo reajuste que eles falam, o meu aluguel vai ter que valer 1.320, vai aumentar 32% aqui, tá? Vai valer R$1.300, ou seja, vai aumentar 300 pila o meu aluguel, que era 1.000, vai para 1.300 em um ano. Isso é o IGPM, que é o índice que mede lá a inflação de um monte de coisa, e também aqui no caso é utilizado para aluguel. Obviamente, isso aqui são termos teóricos, imobiliária nenhuma faria isso com vocês de um dia para o outro mudar o preço do aluguel de R$1.000 para 1.300. Imagina um aluguel de 3.000, quanto é que isso aqui vai variar, tá? Mas o que isso tem a ver com a coisa? Que quando a gente tem uma commodity como essa,
que subiu e foi uma das que mais subiu, e a gente pode pegar aqui, ó, vamos pegar do fundo de vamos pegar da média, tá? Vamos ser bem sensato aqui. Na média, lá em março de 2020, e vamos medir até o topo, quanto é que esse negócio subiu? Isso aqui chegou a subir 374%. Vocês acham que o minério de ferro subiu? Madeira subiu 374% lá nos Estados Unidos. E aí, no último mês, nos últimos 2 meses, o negócio vem caindo sem parar e já está caindo 42,59%. Ok, a tendência de alta está chegando perto da média, nada de errado. Não, mas tem uma queda de 40% numa commodity e caindo 5%, 6% a cada dia é muita coisa. Isso significa o quê? Que a economia lá está dando uma freada. E faz sentido pela questão de os cheques, né, do Biden está terminando. O pessoal antes é aquela história, que nem aqui, receberam auxílio emergencial, muita gente trocou de carro, reformou casa, fez um monte de coisa. Lá era a mesma coisa. Construíram casa, compraram coisa. Então isso mostra uma certa um pé no freio. Tá? E isso aqui, perto das outras commodities, é um indicador que, opa, para aí, pode dar uma deflação aí para frente. Isso quer dizer que o pessoal está consumindo menos, está gastando menos e pode refletir nas outras commodities. Tá? Então é um indicador interessante. Construção civil, em qualquer lugar do mundo, sempre é um indicador bom para ter uma noção de como é que está a economia, como é que a economia está indo. Se construção civil está indo bem, né, a economia está indo bem. Se construção civil está indo mal, a economia vai mal, porque a construção civil é um chão que une muita coisa. Vai o minério, aqui no caso, vai minério de ferro, lá nos Estados Unidos vai madeira, vai a parte de logística, de transporte, vai os empregados, vai um monte, movimento, uma cadeia gigantesca, a construção civil. Então isso aqui está caindo e não é por menos esperar que as outras commodities também caiam. Então só chamei atenção nisso aqui. Aqui boi gordo, boi sim, boi segue firme lá fora, tá? Nós temos aqui cobre também, que é outro metal que está bem esticado. O que mais nós temos aqui? Aqui o minério de ferro, não, minério de ferro firme e forte lá em cima, não é à toa que Vale, e aqui as mineradoras, a BHP, Rio Tinto, Anglo América. A Anglo América fechou em queda, mas a BHP e a Rio Tinto aqui fecharam positivo, a Vale também fechando positivo. Aqui Petrobras, aqui é só de petróleo lá, ExxonMobil, que eu estou monitorando, porque eu estou posicionado nela. Né? Mas o interessante é, commodities agrícolas e até mesmo petróleo hoje fechando em queda. O petróleo estava boa parte do dia em alto, mas fechando em queda as commodities agrícolas. Isso indica o quê? E aí nós podemos colocar um gráfico, e o gráfico que eu mandei lá no pessoal lá do Telegram. Pega o gráfico do milho, tira um zoom, gráfico mensal do milho, tira um zoom e olha isso aqui. Aí vocês me digam se fosse, né, se eu tirasse, não dissesse que era milho, botasse qualquer outro gráfico, aquilo que eu faço lá, né, um gráfico sem nome, sem preço, sem nada. Quem é que compraria aqui? Alguém compraria aqui? Aqui eu quero é vender. Eu vendo o carro aqui para botar contrato futuro vendido aqui e vou vender pelo menos até chegar aqui embaixo. Porque aqui tem uma região de suporte interessante, tem uma zona de briga aqui e aqui tem a média. Então daria para vender aqui, dá. Então por isso que quando eu olhei isso aqui na sexta-feira, mandei lá no grupo Telegram, olhei isso aqui na sexta-feira e pensei, beleza, eu estou vendido em milho e pelo gráfico aqui eu estou bem posicionado. Bacana, bacana, estou vendido em milho. Obviamente estou vendido em milho no Brasil, né? Mas tá bacana, tá bem posicionado aqui e gostei. Então uma correção nas commodities agrícolas, né, seria bem razoável. Pega a soja. Olha a soja, gráfico mensal, já está voltando, né? Olha lá onde ela bateu, foi um topo aqui atrás em 2008, né? Foi um topo lá em 2008, depois aqui, lá em 2012, ela rompeu o falso e voltou, tocou na mesma região lá e agora está voltando. Uma quedinha aqui de mais, uma quedinha, né? Um gráfico mensal aqui, qualquer queda é grande. Uma queda de mais 7, 8% na soja, não seria nenhum problema pela parte gráfica. Aí ela vai ficar numa região de briga aqui, ó, que já foi uma região de briga. Aí beleza, nessa região aqui um suporte, talvez voltar a ser interessante. Tá? Então, quem está comprado, fica de olho se não vai corrigir um pouco soja, milho, café, qualquer outros commodities agrícolas também. Ah, mas a tendência é de alta? Sim, a tendência é de alta, nada muda, só que uma correção é interessante. Dependendo de onde a gente está comprado,
estou comprado lá no topo, o negócio começa a voltar 10, 15, 20%, vai ter grana, vai ter caixa para aguentar as garantias de ficar comprado lá em cima, né, e sabendo até onde esse troço pode cair, então fica de olho nisso aí. Né, que uma correção desses candles aqui, assim como uma correção dessa pernada aqui, é muito, muito interessante. Se a gente tirar o zoom aqui, ó, o milho lá em Chicago, ele está em regiões que foi máximas históricas, muitas vezes. Então, corrigir aqui, assim como corrigiu aqui em cima, não é nada demais. E aí nós podemos esperar um movimento aqui de milho para baixo. Dá para esperar um movimento aqui de 13, já aconteceu. Vamos botar da onde o ponto que está agora, né? Tem mais cabimento medir lá do topo. Mas tem espaço para cair ainda mais uns 9, 10% o preço do milho lá. E aí depois ele pode lateralizar, brigar um pouco por aqui. Mas tem espaço para isso. Não estou dizendo que vai cair amanhã, nem que é para entrar vendido e ficar vendido até então, desde hoje. Né? Inclusive hoje caiu bastante, então não é bom nem vender muito. Mas é uma região para se considerar, ficar de olho aí, porque tem espaço para isso. Pode chegar aqui na média, está longe. Tá? Então, usem as ferramentas. Poxa, o TrendView é muito bom. Por exemplo, tem coisa aqui, ó, rastreador de fundamentos. Vocês podem colocar, ele pesquisa, ó, lucro, diz o que é, venda, setores, tem até funcionários, tem mercados globais, seleciona os mercados do mundo inteiro. Tem um monte de coisa, tem por desempenho, tem um monte de coisa no TrendView aqui. Isso aqui é versão gratuita, dá para rastrear Forex, rastrear criptomoedas. Tem teste de estratégias. Quem é que gosta lá de IFR2, aqueles negócios, pode vir aqui, ó, botar aqui, ó, RSI, é o IFR2. Pode colocar aqui, fazer teste aqui, eu estou testando, nem sei o que eu estou testando aqui, mas ele faz teste, a gente configura aqui, ó, o FR aqui no caso. O FR14, que ele vai ser o sobre vendido em 30 e o sobre comprado em 70. Então a gente regula, ele testa aqui no ativo que está aqui, vê quanto de lucro teve. Dá para usar isso aqui para fazer backtest. Então é uma ferramenta fantástica. Então use essas ferramentas e monitorar o mercado internacional aqui é uma forma interessante. Sem falar do que eu mais uso aqui, não é só ficar monitorando aqui só as watchlists que eu tenho aqui do lado, mas eu faço muito comparação. Por exemplo, vou colocar aqui, sei lá, vou comparar aqui milho Bolsa Brasileira com milho lá fora. Né? Então aqui, ó, a linha amarela é o milho na BMF aqui e os candles aqui, eu posso tirar esses candles e colocar ele com... Deixa eu tirar essa estratégia RSI daqui. Enfim, posso comparar e ver se tem correlação, posso fazer um monte de teste. Então, usem as ferramentas. E fora os dados financeiros, tem um monte de coisa aqui. Sem falar que quem tem conta em corretora americana não tem o custo de plataforma. Então, vocês pagam Profit Chart, coisa lá fora, não paga nada. E abrem uma plataforma Interactive Brokers, tem um monte, mas um monte de coisa bacana, legal, rastreador de fundamento, rastreador, tem um monte de screen, um monte de coisa que nem existe no Profit Chart, lá tem tudo e é de graça, só ter conta na corretora. Então, Profit, a Neológica aí, sempre no Brasil, ajudando a gente a gastar mais, né? Bom, vamos falar de mercado. Chega de... Milho, CCMU, vou botar no CCMU direto, gráfico semanal, iniciando a semana. Primeiro dia da semana, ele já fez um candle aqui, que geralmente é um candle para a semana inteira. Caindo hoje aí mais de 4%, nós tivemos aqui uma variação de 3,88 pontos. Para quem sabe, eu estava vendido eu vendi lá em cima em 98 e pouco. Então eu posso botar aqui, ó, 98,60 e poucos. Nesse paviozão aqui foi onde eu vendi. A primeira venda que eu fiz de milho foi aqui em cima, imaginando que poderia fazer um movimento assim. Aqui ele estava fazendo um topo por aqui para cair. Estava chegando bem na região aqui dos 50%. Um monte de gente comprou esse rompimento desse candle azul 21 aqui para chegar e vir testar esse topo aqui em cima. Foi uma operação boa, uma operação bacana, a média móvel de 8 estava ali e tudo mais, mas eu não quis comprar aqui, eu vendi mais acima, como eu sempre falo, agora eu quero vender, mas eu quero vender alto, porque na minha cabeça, e isso é uma coisa minha, o dólar estava muito descolado, o dólar saiu de 5,60, foi para R$ 5,00,
e o milho estava segurando lá na região dos 100 ainda. Então o milho estava como se o dólar estivesse lá em cima, e eu já tinha falado isso várias vezes, o dólar é uma das variáveis que afeta o preço das commodities, então provavelmente poderia cair o preço das commodities aqui dentro, tanto milho quanto soja. A gente obviamente que nunca sabe quando que isso vai acontecer, e isso também não é uma regra. Se fosse uma regra, era sagrado, vende dólar, o dólar cai e vende milho, o dólar sobe e compra milho, né? Mas não é uma regra, mas geralmente, estatisticamente, isso acontece. E eu estava mais confiante na venda, lá fora também eu estava vendo um negócio muito esticado e não estava querendo comprar. Vendi, deu certo, saiu o relatório, aí no dia do relatório eu já estava vendido, saiu o relatório, no dia do relatório a volatilidade me tirou da operação, né? Me pegou meu stop gain, me tirou da operação, meia hora depois vendi de novo, depois que eu vi que o mercado se parou daquela volatilidade maluca lá do dia do relatório, vendi de novo, estou vendido até então. Sexta-feira, fiz uma operação que geralmente eu não costumo fazer, que é o quê? Geralmente sexta-feira eu encerro as operações que eu estou, principalmente milho, boi, ou café, ou os commodities agrícolas. Geralmente encerro na sexta-feira. O que eu fiz sexta-feira passada? Vendi mais milho, aumentei a minha mão. Né? Então dormi final de semana com mais milho no meu caminhão lá. Tá? Então sexta-feira aqui eu já estava vendido lá em cima. Eu acho que eu estava vendido 97,60, 97,70, uma coisa assim. Eu deixei um ponto na mesa nessa ida, subida e volta aqui. Se vai e volta, se vai e vem. Deixei um ponto na mesa, vendi aqui 97 e pouco. E aí aqui nos 95 eu vendi de novo, né? Quando ele bateu aqui, abriu, né? Vou botar um gráfico de 60. Na sexta-feira, né, quando ele abriu aqui, já abriu com gap de baixa, nesse pavio que ele voltou aqui, eu fiquei monitorando, tentar pegar o máximo possível lá em cima. Vendi aqui em 95, 95 e pouco, foi 95 que eu vendi, mais ou menos por aqui assim. Vendi mais milho, e aí fiquei vendido até então, e estava vendido até hoje na abertura. Aí abriu hoje, balançou, foi para um lado, foi para o outro, quando bateu 3% de queda ali, eu encerrei metade da operação, depois quando bateu lá para o final do dia, eu encerrei a outra metade da operação e estou fora do milho agora. Por quê? Porque eu botei no gráfico diário e eu estava olhando, por exemplo, pega uma média aqui, né? Não era essa média, mas pega uma média aqui de, por exemplo, de 80, olha onde é que o milho está. Em cima da média. E aí olha esse ponto aqui, ó. Está bem em cima dessa região aqui. Quem lembra quando eu vendi milho lá nos 98, o que eu falava? O meu alvo é a região dos 90. Obviamente que se ele bater em 91, 92, 90 e alguma coisa, 89, né? Qualquer região aqui, para mim, é a mesma coisa. Qualquer ponto aqui é a mesma coisa. Né? Por quê? Porque eu não vou deixar um ativo, se eu tenho um alvo em 100 e ele bater 90, 95, 85, eu não vou deixar ele voltar, porque isso é burrice. Né? Eu nunca vou adivinhar que ele vai no 100, ele nunca vai me obedecer, porque eu no mercado financeiro ele não tem nem ideia quem eu sou e não vai respeitar o que eu penso. Né? Então, eu vou conforme a música. E aí, quando eu vi esse fundo aqui, ainda mandei um print lá no grupo do Telegram, que eu estava afim de fazer uma compra aqui. Eu encerrei a operação, estava sem nada e botei 4 contratinhos aqui, ó, e estava falando, bom, que vontade de fazer essa operação aqui, ó, largar uma operação de compra aqui embaixo, né? Deixar uma ordem na pedra aqui nos 90 em alguma coisa aqui comprado, para amanhã pegar um repique na abertura, esse negócio abrir subindo, e é uma operação para 2 pontos. Era para comprar aqui, botar um stop de 1 ponto e pouco aqui embaixo e tentar pegar 2 pontos para cima aqui e pular fora. Né? Só para fazer aquele scalpzinho ali, só para aquela... Aí puxo o elástico, quando solta naquela primeira volta eu faço um scalp contra ali. Isso aqui, ó, essa operação. Caiu, caiu, caiu e pum. Obviamente que, né, um operador de price action, um cara um pouco mais consistente, um cara um pouco mais menos agressivo, o que ele esperaria? Apesar disso aqui ser uma operação agressiva de qualquer jeito, ele esperaria um candlezinho branco aqui, ó, pequenininho, desse tamanho, igual esse aqui, ó. Copia e cola esse cara aqui do lado. E aí ele compraria o rompimento desse candle aqui com stop aqui atrás. Então se saísse um candle assim, compra lá com rompimento aqui. Alvo aonde? Aqui.
Possível ponto de briga forte, 50% desse candle, então mais ou menos essa seta, ou puxa aqui uma pernada para baixo, tá? Puxa isso aqui, ó, e 50% dessa pernada inteira, que da onde? Aqui, nesse mesmo lugar. Então, um alvo aqui ou aqui. Ponto. Essa seria a operação. Vai comprar, vai subir, eu não ficaria posicionado. Bateu aqui, provavelmente eu realizaria um pedaço, e bateu aqui eu tô fora. Simples e fácil. Por quê? Porque o milho está numa região bem interessante aqui. No gráfico semanal, ele está aqui próximo a essa região de fundo. Está fazendo um pivô de baixa no semanal. Obviamente que pode fazer um paviozão e subir um pouco, é normal isso acontecer, mas o viés, por enquanto, eu acredito nas commodities caindo um pouco mais. E quem viu meus vídeos anteriores, eu falava assim, num gráfico mensal, eu botava aqui, cara, a curva de sazonalidade do milho, normalmente, eu vou tentar desenhar com esse negócio aqui, é uma coisa mais ou menos assim, ó. Pega aqui janeiro, sobe um pouquinho, aí vai, anda aqui, aí vem, cai a linha março, abril, e faz isso aqui, aí vem, e aí faz um ralizinho e termina o ano assim. Tá horrível isso aqui, tá? Mas imagine assim, ó, isso aqui é janeiro, fevereiro, eu boto aqui março, aqui abril, geralmente tem uma quedinha, ali em maio sobe um pouquinho, aí começa a cair em junho, aqui em junho, julho, agosto, essa região aqui não dá para saber exatamente, né? Mas bota aí, de junho até agosto, geralmente é a região onde ele faz um fundo. E aí depois ele começa a fazer um ralizinho de alta, e geralmente o contrato U, que é o contrato lá de outubro, novembro, começa a subir mais um pouquinho, geralmente termina o ano subindo um pouquinho. Essa aqui é a curva de sazonalidade do milho, mais ou menos. É meio que um U, é um troço meio assim, tá? Só que obviamente que não tem essa agressão toda. Muitas vezes ela faz isso aqui, ó, e aí lá no meio do ano ela faz isso aqui, ó, pum, pum, cai um pouquinho e vai embora. Tá? Então faz um fundinho, mas é um fundinho discreto lá no meio do ano. Ali para junho, julho, agosto, tende a ser os menores preços do milho. Então eu falava, cara, nós estamos em junho. Imagina que bacana seria. O milho faz uns 3 candles de baixo no mensal aqui, chega lá perto da média móvel de 8 no mensal, e aí se firmar, alinhar com os fundamentos, poxa, tem pouca demanda, tem pouca oferta, tá ruim, tá com bastante escassez, né, a crise hídrica e toda a história, a seca aqui, seca nos Estados Unidos, não sei o que mais, beleza, aí alinha ali e aí o negócio começa a levantar o preço do milho, e a gente entra numa região ali de acerto, porque antes inflacionou demais o preço, a oferta aumentou muito, inflacionou o preço e a demanda ficou aqui. Agora a demanda vem vindo e está começando a buscar esse preço. Então o preço está voltando e vai chegar uma hora que a coisa vai equalizar e vai voltar tudo ao normal. Aquela história. Pandemia está passando, então os preços têm que voltar ao normal um pouco. E aí uma quedinha aqui, para mais adiante pegar uma alta, seria bacana comprar lá embaixo do que comprar aqui no 100 de novo. Então por isso que eu pelo gráfico, imagino que possa cair, obviamente, ainda está no movimento de queda. Tem uma região de suporte, pode dar um repique? Pode. Então, graficamente, o milho é para baixo, com muito cuidado no diário, que pode dar um repiquezão forte aqui, tá? E eu também queria, mas isso é torcida, queria que ele caísse um pouco mais para ficar mais bacana esse movimento de queda. E aí eu vou vender mais também. Tá? Então, basicamente é isso. Então, muita gente eu vi que pegou o movimento da queda lá, ficou feliz da vida. Hoje de manhã fecharam o trade na abertura já, abrindo a semana com 2, 3 pontos de ganho. Semana passada ganharam na queda também, então eu fiquei bem feliz com isso, bem bacana. E não adianta ter viés já. Eu, por exemplo, eu tô querendo que caia, mas se amanhã fizer um candlezinho bonito de compra e o mercado mostrar força para cima, virar para cima, eu tô comprado, vamos embora. Né? O negócio é ganhar dinheiro, não é ficar com viés. E aí ficar apanhando e tomando na cara. Beleza? Então, milho é isso aí. O boi já é o contrário. O boi tá caindo, né? Tá caindo sem parar aqui. E eu tô triste que eu não peguei 14 pontos de queda no boi. 14 pontos de queda no boi. 15, né? 14,94. 15 pontos de queda no boi. Na verdade, deu bem mais. Pegaram de topo a fundo aqui, tá? Vamos lá. 18,5.
Vou botar no gráfico semanal aqui, olha isso aqui, caindo sem parar, e eu não consegui entrar. E olha onde é que ele bateu hoje, lá na média móvel de 8 semanal, eu nem vi isso aqui. Né? Então ele subiu e voltou aqui. Ó. Qual que é o problema do boi? Ele está esticado para baixo. Eu quero vender boi. Eu venho falando isso desde aqui de cima. Eu quero vender boi. Só que eu não consigo vender boi aqui embaixo. Eu não consigo vender boi com 5 pontos de stop e a 5 pontos da média móvel de 80 lá embaixo. Não vale a pena esse trade para mim. Aí próximo a uma região de briga, que atrás que já foi um monte de fundo aqui, ó, né, já foi topo, então já teve um monte de pavio, já teve muito negócio aqui. Então para mim não vale a pena vender aqui. Eu quero vender, mas eu quero vender boi lá nos 330, lá nos 334, 35, eu quero vender boi aqui nesse topo, ó. Quero vender boi aqui. Então eu queria, e eu venho falando isso há muito tempo, poxa, desde aqui de trás, custo do boi respeitar o meu desejo um pouco, eu queria que desde aqui de trás o boi fizesse um candlezinho branco aqui para vender lá. Eu não estava cuidando do mercado do boi tanto a ponto de botar ordem na pedra na média móvel de 8. Também é uma ótima operação de venda. Assim como a compra na média móvel de 8, a venda na média móvel de 8 é uma ótima operação, porque agora está longe da média. Né? E aí fica complicado de operar aqui e meu gerenciamento de risco não ganha. Mas quem pegou o boi na queda, parabéns. E quem está vendido no boi, vai carregando. Um jeito bom de carregar stop, bota um stop atrás da média móvel de 8. Se ele bater na média, romper, fechar fora da média, fechar acima da média, pula fora da operação. Né? Se continuar abaixo da média, vai indo até um dia que o trade vai terminar. Que nem aqui, ó. O cara comprou aqui, acima da média, vai, carregando, carregando, carregando. Aqui ele devolveu. Ai, caiu aqui num dia 2% e pouco. Meu Deus do céu, que fim do mundo. Beleza, mas o cara ganhou aqui na alta 10% e meio, né? Então, que baita operação que foi realizada. Devolver 2 para ganhar 10, nossa, é um ótimo trade. Então, uma pena eu não ter pego o boi, né? O boi está corrigindo. O gráfico semanal do boi, né? Tá aqui, furou a média móvel semanal. Um ponto interessante, esse rompimento aqui, ó. Boi perdendo 327, pode a coisa desandar um pouco mais e cair. Deixa eu olhar o boi no mensal. Deixa eu botar aqui, tem um mensal aqui atrás, tem um fundo aqui, ó. Tem um fundo em mínima, 326, 327, ó, 326,95. Então, perdendo 327, a coisa pode engrossar. Deixa eu botar o BGI FUT para ter uma ideia melhor. Olha o BGI FUT no mensal, rompeu tudo aqui já. Então o BGI FUT no mensal está numa venda bacana aqui que dá para cair mais 3% ou mais 9 pontos e pouco, né, e tocar aqui na média móvel de 8. Olha que interessante esse trade aqui mesmo, hein? Bem bacana, não tinha visto isso aqui. Como é que está com 13 pontos stop? Eu teria que dar um recuo legal aqui. Eu teria que subir uma ou 2 semanas. Uma semana. Nós estamos no meio do mês. Eu teria que subir uma semana aqui. Lá nos 335, 336. Testar essa região aqui, que deve ser uma consolidação atrás. Testar esse 336 para vender aqui em cima com um stop bacana aqui. Tentar buscar aqui embaixo. 300. Aí, estou estudando ao vivo com vocês aqui, eu não tinha visto aqui. 336, estou botando no olhômetro aqui, olhando lá embaixo o coisinha aqui, 335, 336, estou por aqui, bem aqui. Ó. Aqui seria uma região bacana de vender boi. Vender boi aqui, nesse fundo, que é essa consolidação aqui. Vende boi aqui, e aí bota o stop lá atrás, espera que ele caia até lá embaixo, até lá a média móvel do mensal. Chegar lá, né? Não tem boi no mercado. A parte do fundamento tem isso. Tá? Então, pode ser isso. É uma operação bacana. Ou tentar comprar um fundo, que nem eu falei hoje, lá o pessoal estava comentando de boi no grupo. Se eu fosse fazer uma operação, eu quero vender, mas não dá para vender porque está muito esticado. Então eu tentaria fazer uma compra, uns tiques aqui embaixo, um stop bem curtinho aqui. Só um scalpzinho. Se bater na minha ordem e o mercado começar a virar para cima, eu saio fora com gerenciamento de risco aí 2, 3, 4 para 1. Né, ele vem testar aqui. É tipo uma compra de FR, mas sem FR. Porque FR não funciona aqui no boi. E nem no milho. Tá? Então, quem gosta de FR no milho, no boi, não dá certo. Pode testar. E se der errado,
perde pouco aqui e é só uma especulação mesmo. É uma entrada bem agressiva mesmo, mas é para pegar uma correção na média aqui. Aí dá para tentar entrar lá no gráfico de 60, algo do tipo, ó, e tentar pegar um sinal. Por exemplo, aqui deu um sinal. E aí falhou. Então esse é o problema. Aqui deu um sinal. E aí fez 4 pontos e voltou. Então esse é o problema. Ele pode firmar aqui, virar para cima aqui um pouquinho, e aí rompe um diário lá, compra, vai embora, e aí tenta botar um gerenciamento de risco para sair numa operação com gerenciamento de risco positivo. Mas está interessante aquela queda lá no semanal e o boi nos 335, 336 para vender. Esperando, onde é que está o alvo do mensal? Agora fiquei com isso na cabeça. 317, mas 317 no boi é difícil. Bem que, né? Olha quanto esse negócio subiu. Bom, vamos acompanhar. Vamos adiante. Café. Café, bom, mensal aqui do café, né? Dá para ter uma ideia aqui. Rapidinho. Eu tenho todos os botões do teclado ao mesmo tempo. Chegou numa região aqui que está corrigindo um pouco, normal, no gráfico semanal, né, voltando, olha a riscalhada que está isso aqui, voltando um pouco, né, tá no mesmo lugar que estava na semana passada, fechando ali, né, no caso agora está iniciando a semana lá, no gráfico diário fez uma queda expressiva, rompeu aquela linha de tendência que o café tinha aqui, e nós temos a média móvel no diário virando para baixo depois de muito tempo ela para cima. Então nós temos aqui, ó, mais ou menos 48 dias, dá 48, 49 dias o café subindo. Hoje o café virou a média móvel para baixo e fechou fora dessa linha de tendência de alta aqui. Agora tem duas questões, se ele vai dar continuidade nesse movimento ou se vai ser só um ajuste na linha de tendência para cá e vai seguir subindo firme e forte aqui. Então isso é uma coisa que eu não tenho como saber se eu não vir do futuro. Então só daqui a alguns dias, né, algumas semanas, para a gente ter uma ideia. Mas olha como dá para ter um viés aqui, ó, de uma LTBzinha passando por aqui. Ó. Olha como vem caindo, olha como a amplitude dos candles, o ponto máximo, né, dos candles vem diminuindo, ele nunca passa o candle anterior quase, com exceção desses aqui que subiram um pouco, mas logo depois rompeu para baixo. Então, e esse aqui bateu próximo à região de topo. Então, quem botou ordemzinha na pedra aqui embaixo, já fechou o dia aí dando risada com quase 2% de lucro. Então, vale a pena ficar de olho no café para ver se ele vai corrigir mais um pouco ou se vai voltar. No semanal, como eu já venho falando há bastante tempo, tem espaço para correção. Só que só nessa puxadinha de hoje já quase tocou no gráfico semanal na média móvel de 8 lá. Aí as médias estão apontando para cima, tanto a média móvel de 8 ou a média móvel de 20, né, de 80 que está meio exagerada, eu gosto de 20 para operar aqui. Eu gosto da média móvel de 20 aqui, ó, então tá para cima a tendência de alta. Então uma correçãozinha mais para baixo, compra aqui, show, né? Ou tentar vender uma correção aqui, é o mais arriscado, porque a tendência maior aqui é de alta, então estima-se que vai ter mais força nos candles para cima do que nos candles para baixo. Então tome cuidado com isso. Essa é a ideia. Quando a tendência primária é de alta, a gente pode operar vendido para pegar uma correção lá no topo? Pode, mas toma cuidado, porque muitas vezes, quando o mercado resolve bater, ele bate forte e explode para cima. Muitas vezes o pessoal sobe, chega lá em cima, realiza lucro, volta, e aí corrige. E aí chega num ponto que por A, B ou C lá resolvem comprar, e aí mais gente enxerga isso, vê volume de compra, entra batendo, e aí o mercado pode virar com força para cima, fazer aqueles paviozão, fazer algo assim, e aí quem está vendido acaba apanhando feio. Então tem que tomar cuidado com isso. E o contrário também é verdadeiro. Quando a tendência é de queda e dá um repique de alta, e às vezes está só caindo o pessoal realizando lucro. E aí o negócio começa a subir um pouquinho, aí o pessoal quer comprar, se emociona, compra ali, ele sobe até um pedaço e depois, pum, entra batendo de novo. Mesma coisa, o milho está caindo. O milho bateu 91 hoje, 91 e pouco, 90 e pouco bateu. Eu estava vendido, querendo vender mais, só que como já abriu com muita queda, eu realizei tudo logo em seguida, então estou fora, mas eu quero vender. Mas quando eu realizei, eu comprei. Então, eu, teoricamente, dei liquidez para quem queria vender mais, e se a gente comprando, eu ajudei a empurrar para cima.
mas eu quero vender. Então, eu estou esperando subir um pouquinho. Quando chegar numa região que eu acho interessante, eu vou descer a linha de novo. E se mais gente pensar nisso, o milho pode cair para baixo. E aí quem está comprado ali achando que vai voltar para os R$100 rapidinho, pode tomar na cara. Não estou dizendo que não vai voltar para os 100, tá, pessoal? Mas a tendência, por enquanto, é de baixo. Né? Tem escassez, o fundamento fala que tem pouco milho, tem pouco estoque, está cheio de problema na questão das lavouras. Sim, talvez suba mais o milho, talvez passe dos 100 e seja um patamar, R$110 seja um patamar do novo preço do milho. Pode ser isso daqui a 6 meses, pode. Mas hoje o milho está caindo, então vou operar, entendido. Vamos adiante. Soja. Está 40 minutos e não acabei o vídeo ainda. Meu Deus. Olha só, acho que um gap de baixa, era de se esperar, né? Lá fora estava abril, à noite ontem caindo feio, então fez aquele movimento que a gente já imaginava aqui, que ia acontecer, subiu, voltou, subiu, chegou lá na região daquele candle, virou para baixo, rompeu o fundo, então a gente imagina que possa vir soja até aqui os 30, tá? Eu achava que a soja bateria ali nos 31, 31 e pouco, que é a região aqui, ó, desses topinhos, não sei se está aparecendo para vocês isso aqui, mas espero que sim. Desses topinhos aqui atrás, tem outro topo aqui, tá? Então, achava que a soja poderia bater nessa região aqui, ainda acho, né? Bateu aqui já no 32, que é a média, né? Então ainda tem espaço para cair mais, claro, né? Muita cautela, caiu, abriu em gap e tudo mais, pode corrigir um pouco, pode subir mais um pouquinho, pode, é saudável. É saudável quando o mercado está em queda, que ele caia fazendo movimentos, né, com topos e fundos descendentes. Sobe um pouquinho, volta, sobe um pouquinho, cai, sobe um pouquinho, cai. Então, cuidado para não vender aqui, ser estopado aqui, aí o mercado sobe, aí compra aqui, aí é estopado aqui, aí vende aqui, aí ganha um pouquinho, depois já é estopado de volta. Então, tentem cuidar com isso, né? Então, eu não estou, eu estou fora da soja. Se eu fosse entrar na soja, eu ia esperar um sinal mais forte para baixo, tentar vender e entender, beleza, esse negócio não vai subir mesmo, ou vou esperar voltar um pouquinho para tentar pegar mais uma quedinha. Mesma coisa o milho. Finalizei o dia fora do milho, quero vender mais. Mas eu não vou entrar vendendo milho, com milho depois de 2 dias seguidos cair 2 e pouco por cento, 3%, e no outro dia cair 4 e pouco por cento, quase 5%, que é o limite, né? Então, não vou vender no final do dia. Vou esperar. Ou ele vai estabilizar ali e vai ficar de lado, e vai achar uma região de briga, que aí talvez dê uma gordurinha para, beleza, se romper esse negócio ele vai andar mais. Ou ele vai subir um pouquinho, vai ficar com o stop mais barato, e aí, na hora que eu achar interessante, se eu quiser vender, enxergar um sinal, eu vendo mais acima e tá tudo certo. Tem que procurar a melhor hora de entrar. Aquela história. Ganha dinheiro quem tem paciência. Né? Quem fica toda hora clicando, procurando a entrada toda hora e um monte de ativo, não ganha dinheiro. Agora, o cara que pensa e fica ali pensando, não, aqui não é um bom ponto, aqui não é um bom ponto, não sei, vai, não vai, aí fica interessante. Eu falei do boi. O boi está em 320 e poucos, eu quero vender boi 8 pontos acima. O boi tem que subir 8 pontos para vender. Né? E se subir 8 pontos, tem que ter um motivo interessante para vender. Não adianta subir 8 pontos e eu saber que não tem mais boi nenhum no mercado e que ele só corrigiu aquilo dali e vai embora. Então, tem que ter um cabimento. Beleza? O ponto de entrada é muito importante. Muito mais importante que o alvo. Depois que entrou, a gente já tem que ter o alvo traçado, obviamente, mas depois que entrou, o mercado anda. Então, ponto de entrada é muito importante. Porque muitas vezes o stop, né, o quanto eu aguento perder, ou quanto meu psicológico aguenta ver meu dinheiro voltando, é muito mais importante do que o próprio trade em si. Dólar. Dólar hoje fechando em queda de novo. Então, como eu já havia falado, e olha lá minhas linhazinhas, eu estou virando um guru do dólar aqui, né? Uma pena que eu estou operando pouco, mas é que só o cara acerta quando não opera, quando opera o cara faz fiasco. Mas olha aqui, ó. Eu tinha falado do dólar, né? Desde quando eu vim aqui atrás, subiu, caiu, fez todo esse... Eu tinha desenhado antes de acontecer esse movimento aqui, né? E o sem vergonha do dólar fez exatamente o que eu falei. Passou, bateu lá embaixo. Quando chegou aqui embaixo, nessa linha, comprei dólar. Me cozinhou uma semana inteira. Nesse último candle aqui, nesse doji, eu encerrei o dólar aqui em cima.
No outro dia, ele sobe. Beleza. Falei, perguntei lá no grupo, onde é que o dólar pode ir, não sei o que, 5,15 era o meu alvo inicial. Só que como ele já tinha ficado muito tempo de lado aqui, a média estava aqui embaixo, eu falei, olha, muito cuidado aqui nessa região aqui desse candle aqui, depois lá em cima. Tá aqui as linhas, né? Eu tracei isso aqui semana passada. Essa linha e essa linha, possíveis alvos para o dólar ou até mesmo na média móvel aqui de 20. O que ele fez? Bateu nessa linha, deixou um pavio, hoje abriu e voltou. E aquela história, ele pode estar fazendo um movimento, que é aquele movimento que a gente gosta para vender, né? Que é o quê? Cai, volta e aí vira para baixo e vende. Se ele estopar esse candle branco aqui, dá para fazer uma operação? Dá, mas não seria tão bacana. É porque o fundo aqui está muito próximo e o stop está longe. Então é melhor fazer outro topinho aqui e virar para baixo de novo aqui para tentar cair. Aí fica mais bacana o stop aqui e dá para enxergar melhor isso. Ou o dólar pode estar fazendo o contrário. Ele pode estar fazendo exatamente o contrário, que é o quê? Subiu, fez um fundo. Olha o meu desenho da semana passada. Olha o meu desenho. Olha essas linhas amarelas aqui, ó. Tá, fundinho e voltou. O que ele pode estar fazendo? Exatamente isso. Caiu, subiu até lá, tá voltando para fazer um fundo duplo aqui embaixo, e aí depois, amanhã depois, ele engrena para cima e vai embora. Tá? Pode acontecer também. Então, hoje, aonde ele está, ele tem possibilidade para ir para os dois lados. Não é por menos que ele está fazendo quase que um padrão aqui de reversão de dois candles, né? Reversão de duas barras, como o Brooks fala. Tá? Então, você tem que ter outra coisa. Por que a bolsa, quando sobe, o dólar cai? Por que quando o dólar sobe, a bolsa cai? Vocês têm ideia dessa dinâmica? Por que isso não é uma regra 100%, mas por que isso acontece? Porque é uma conta bem simples, tá? O que acontece? O gringo, o americano, o estrangeiro, sei lá, qualquer um, quando ele chega no Brasil para comprar, para investir, ele chega com os dólares na mão, chega com a doleta aqui e fala, eu quero investir no Brasil, quero comprar juros, qualquer coisa. O que eles têm que operar aqui no Brasil? Que moeda que eles operam aqui? Real. Então os caras chegam lá com $1 milhão na mão, tá? E vendem $1 milhão, compram aquele montante em real, vai dar lá 5 milhões e uns trocados, tá? Vai comprar 5 milhões de reais. Pega esses 5 milhões de reais e aí investe no que eles forem investir. Vai comprar título do governo, vai investir em ação da Vale. Então compra 5 milhões de reais em ações da Vale. O que acontece com a ação da Vale? Sobe. 5 milhões para a Vale é pouca coisa, mas estou dando um exemplo aqui, né? Imagina o valor que quiser. A Vale sobe, né? Porque tem gente aportando lá um valor grande, sobe. O dólar que o cara vendeu quando entrou cai. A Vale tem um peso gigantesco no Ibovespa, empurra e move para cima. E o dólar vai lá embaixo. Simples assim. Então o gringo chega com um dólar, vende o dólar e compra as ações ou compra qualquer outra coisa aqui dentro e inflaciona essa coisa. O que acontece quando o gringo vai embora? O gringo tem, sei lá, a Vale subiu, né? Comprou 5 e foi para 10. Então está com 10 milhões de reais em Vale, o gringo vai embora. Vende 10 milhões de reais em Vale, fica com R$1, e aí ele pega, vende o real e compra o dólar. E aí a Vale cai, porque estão vendendo, o dólar sobe porque estão comprando, pega o dinheirinho dele, tchau, vai embora para os Estados Unidos, ou seja lá para onde é que ele for. Tá? Então essa é a dinâmica. E o que acontece, né, aqueles os swaps cambiais, o Banco Central interagindo no dólar, para que é? Para segurar essa evasão de dinheiro. Então quando a coisa engrossa, quando fica meio ruim aqui, que o pessoal de fora olha aí, eu não vou ficar no Brasil, o que eles fazem? Exatamente isso, falei, eu não vou ficar no Brasil, vou voltar para cá, já ganhei lá 25% de lucro nas minhas operações lá, vou botar meus doletinhos no bolso de novo, e um abraço, quando melhorar as coisas eu volto para aí, beleza? Beleza, então tá, vou lá vender tudo as minhas coisas, vende tudo, o preço cai, compra dólar, bota o dólar nos bolsos e vai embora. Tá? Então, essa é a ideia. Então, o gringo ele pode ganhar tanto no dólar quanto na valorização, ele ganha nas duas pontas. Porque quando ele chega no Brasil, por exemplo, e vendeu o dólar a 5,90, ele tinha um poder de compra de R$ 5,90 com $1. E quando ele vai embora, com aquele mesmo dinheiro, ele consegue comprar bem mais dólares, porque o dólar está 13 e pouco.
Entendeu? Então o dólar está barato para ele aqui. Então ele compra mais dólares. Então ele entra com um X de dólares, ganha um dinheiro aqui, um percentual, e com o lucro, com todo o montante que ele ganhou, ele já compra mais dólares do que ele deveria ter comprado. Não sei se foi claro. Se o câmbio ficasse fixo, R$5, ele entrasse, vendesse, ganhasse 10% na Vale, ele ia pegar esse 10%, o valor mais os 10%, ia converter em dólar, mesmo preço, e ia embora com o valor que ele chegou mais 10%. Agora, se ele chega aqui com dólar a R$5 e sai embora com dólar a 4, ele ganhou não só os 10% na Vale, como também ganhou R$1 no câmbio. Tá? Então, essa é a vantagem para o gringo. E aí a gente fica apavorado. E quando o dólar, o Banco Central entra lá e derrubando o preço do dólar, o que eles fazem? Os bancos centrais têm reservas de dólares. O Brasil tem reserva de dólar, como todos os países do mundo têm, porque é uma moeda hegemônica, tem reserva de dólar. Quando o dólar está muito disparado, muito complicado, o que o Banco Central faz? Ele entra no mercado vendendo dólar, fazendo leilão de dólar, vendendo dólar para derrubar o preço do dólar, para empurrar o dólar para baixo, para fazer com que o gringo fique. Ele fica segurando o preço do dólar aí para o gringo não ir embora. Então, basicamente é isso. Outra coisa que ele faz também, aumenta a taxa de juros. Então, quando a economia está meio a meio, ele aumenta a taxa de juros, e aí o gringo que está lá fora, poxa, está investindo em países lá que os juros é 1%, 0,5%, juro zero, juro negativo, aí olha para o Brasil, a Selic está 13,5%, o que ele pensa? Bom, vou para o Brasil, né? Vou botar... Ah, tem um risco maior? Tem, mas pega um capitalzinho aqui e vou lá no Brasil, estão pagando 13,5% de juros para ter o meu dinheiro lá, vou lá no Brasil, boto meus dólares lá, compro o real e compro o título do governo a 13,5% de juros. Beleza, aqui o meu dinheiro está ganhando meio, então lá ganho 13,5%. Então por isso que países emergentes chamam a atenção de países desenvolvidos, né, países de primeiro mundo, porque tem juros mais altos. Por que tem juros mais altos? Porque os riscos são maiores. E aí o pessoal traz o dinheiro para cá. Outra coisa, você chega para você e diz, pessoal, tem um fundo aqui que paga 15% ao ano. É interessante para vocês? Ou você fala, tem um fundo aqui que paga 0,5% ao ano de juros. O que você vai preferir? Pegar 15% ao ano. Ah, mas o 15% a volatilidade é maior, o risco é um pouco maior. Beleza, eu vou botar a maioria ali no 0,5%, eu vou pegar um pouquinho, vou botar no 15%, porque eu aceito lá um pouquinho nesse dinheirinho aqui, eu aceito um pouco de volatilidade, arriscando ganhar um pouco mais. E aí bota lá. E aí acontece o quê? Lá nos Estados Unidos o pessoal fala, né? Tu tira o dinheiro lá, né, de colherinha lá na Bolsa Americana, ou tira lá dos gringos, no mundo inteiro no geral, tu tira de colherinha lá, tu chega no Brasil aqui a colherinha, tu despeja a colherinha no mercado nosso aqui e inunda. Porque a quantidade de dinheiro que tem lá é infinitamente maior que a gente tem aqui. Então qualquer coisinha que vem de lá dá muito dinheiro aqui. Então o que acontece? Chega aqui o dinheiro, aí o dólar cai, porque estão vendendo dólar, a bolsa sobe e vai embora. Basicamente isso. Dei uma aula de história para você, de economia, como é que funciona aqui, né? E é só para uma curiosidade, para terminar esse vídeo, que eu vou falar de vez, mas para terminar o vídeo, por exemplo, em 1994, quando saiu o Plano Real, o dólar era 1 para 1. E aí o governo na época, lá, Fernando Henrique, não me lembro quem eram os ministros lá, e o presidente do Banco Central, não me lembro exatamente, eles tinham, eles chamavam, não era câmbio fixo, era um câmbio fixo, mas chamavam de bandas, era uma banda não me lembro o nome exato, mas era uma banda, imagina assim, o câmbio, uma banda de flutuação, uma coisa assim. O câmbio era 1 para 1, R$1 e o dólar, né, era 1 para 1, R$1 valia um dólar valia R$1. Então a gente podia comprar as coisas em real e em dólar, que era a mesma coisa. Chegou a ter o real um pouquinho mais valorizado com o dólar, tipo, o câmbio era 0,90, que o real valia mais que o dólar. Só que o que acontecia? O Brasil tinha pouca grana, o Banco Central tinha poucas reservas de dólar, e aí a gente mantinha essa banda, né, que era tipo 0,10 para cima, 0,10 para baixo. Então ficava flutuando ali, o câmbio fixo ficava flutuando entre 1, 1,10, 0,90, 1,5, 0,97, 1,3, vai ficar flutuando ali, e o Banco Central botando dinheiro, tirando dinheiro, botando dinheiro, tentando controlar o câmbio do dólar. Só que acontece, foi um ponto que o Brasil, nós não tinha dinheiro suficiente para ficar vendendo dólar
e segurando o câmbio, não tinha dólar suficiente. E aí, quando foi lá no primeiro mandato do Fernando Henrique, foi assim. No segundo mandato do Fernando Henrique, eles queriam fazer o câmbio flutuante, que é o que tem hoje. Só que se chegasse um período antes da eleição e fizesse câmbio flutuante, imagina o dólar estava a R$1, ia para 2,3, e era eleição perdida, né? Então, ano de eleição eles seguraram, no ano seguinte que foi eleito, soltaram o câmbio, o dólar saiu de R$1, foi para 3, 4, no mesmo dia. Porque aí soltou porque o banco não tinha dinheiro. Mesma coisa foi o que o George Soros fez lá no banco, acho que foi na Inglaterra, no banco que quebrou. A libra esterlina estava super valorizada, eles tinham um valor muito pequeno em caixa para ficar vendendo libra esterlina vendendo dólar, desculpa, na bolsa para valorizar o preço da libra, porque eles vendem dólar, derruba o dólar, o preço da libra valorizava. Então o banco da Inglaterra lá tinha pouco dinheiro, o George Soros ficou sabendo disso. O que ele fez? Entrou na bolsa dos caras lá e começou a vender libra. Ele começou a apostar contra o banco central deles lá, porque ele sabia que o banco central tinha um lastro pequeno, que o lastro que eles tinham não iam segurar o preço. E aí foi vendendo, até que chegou a hora que o banco falou, beleza, você é estopado. Zerou a operação ali, grosso modo, não é assim que funciona, mas zerou, parou de vender dólar, e aí ficou livre demanda, né? Quem paga mais vai subindo, quem paga aí vai, enfim, vira um negócio normal, vai o valor da demanda e da oferta. O dólar disparou, a libra foi lá para baixo, e um senhorzinho que vocês conhecem, chamado George Soros, ganhou mais de um bilhão de dólar nessa operaçãozinha aí só de swap cambial. Por quê? Porque ele viu que o banco não tinha como, né? O governo não tinha como segurar o preço da libra, porque para segurar o preço da libra tinha que ficar vendendo dólar. Mesma coisa, o Brasil consegue valorizar o real e botar o câmbio em 1 para 1. Sim, mas tem que alguém chegar e começar a vender dólar a ponto de não ter comprador para comprar. De vender, derrubar, vai chegar um ponto que o dólar vai ficar 1 para 1. E vai segurar isso muito tempo? Não. O Bradescão consegue fazer isso? Não, consegue derrubar alguns centavos. E não segura muito tempo. Bom, vamos falar de Ibov aqui rapidinho? Então, vou parar, porque hoje eu acordei reflexivo. Né? Agora estou 100% do meu olho, então essa luz aqui não está incomodando. Antes eu ficava assistindo o vídeo, quase fechando o olho. Daí, Ibov lá, 130.207, fechando, testando novamente uma região lá em cima do topo. Eu tinha traçado essa linha aqui, ó, porque essa região aqui é uma região importante, em cima da média móvel de 8 no diário, né? Então uma possível consolidação aqui. Então é bem interessante esse ponto. E vamos ver se ele vai andar mais para cima ou se vai continuar lateral. Eu aposto uma lateralidade um pouco maior aqui, dada essa pernada que ele fez. Eu estou com uma operação em Vale, só para finalizar. Uma operação em Vale comprado. Eu estou comprado em Vale aqui nesse rompimento. 113 e uns trocadinhos aqui eu estou comprado. Nesse rompimento aqui. E aí eu montei uma estratégia de opções que eu mandei lá no grupo do Telegram, que eu acho que eu salvei aqui no opções.net. Deixa eu olhar rapidinho aqui. Tenho quase certeza que está aqui. Se eu lembrar minha senha desse troço. Eu estou aqui para fazer meus cálculos de payoff. Aqui, ó. Esse aqui. Essa aqui é a minha operação. Eu estou com vale comprado. Cadê? 113. 113,75. Eu estou comprado em vale nesse preço aqui. É o preço de fechamento hoje. Faz isso. Ou esse aqui era de fechamento de ontem. Acho que esse aqui era o de ontem, ele pegou. Mas enfim, eu estou com vale comprado a 113 uns trocadinhos lá, pouca coisa menos que isso, quase isso, uma coisa assim. E aí eu montei um booster. O que é um booster? Não ficou 100%, mas ficou quase bom. Que é o quê? Se o ativo, aqui é onde está o preço do ativo, né? O preço que eu botei, né? Mas é mais ou menos onde está. Se ele cair abaixo disso aqui, o valor que eu vou perder vai ser basicamente a desvalorização da ação, se eu tiver só ação em carteira. Porém, todavia, contudo, se ele subir aqui, além de 115, 116 começa ali, mas 115 aqui é o meu break-even, mais ou menos. Se ele subir acima disso aqui, olha como é que fica a minha curva de ganho. Eu ganho muito mais dinheiro. Então ele vem aqui, aqui eu estou ganhando, perdendo. Aqui eu estou no 0 a 0.
aqui eu começo a ganhar dinheiro, só que em vez de ser uma linha que venha para cá, assim, ó, quase que igual essa linhazinha azul aqui, né? Imagina uma linha reta aqui, né? Dá para imaginar assim, ó. Em vez de ser uma linha assim, olha o quanto mais eu estou ganhando de dinheiro. Então, isso aqui é lucro, isso aqui é tempo, tá? Olha quanto mais eu estou ganhando de dinheiro em menos tempo. Só que isso tem um limite, chega um ponto que para de ganhar, tá? Então, por que isso? Por que isso? Porque eu fiz uma operação com opções, eu fiz um booster, que se chama, que é o quê? Eu fiz uma venda coberta, então para quem entende opções, ele sabe muito bem o que eu estou falando. Eu fiz uma venda coberta, que é que eu fiz uma venda de vale G84 num strike de 125,10, então eu imagino que vale não vai subir acima de 25,10 nos próximos, isso aqui eu não sei quantos dias é a próxima, de 20 e poucos dias, aqui ó, vencimento 16,7, tá? Então eu quero que ela não suba acima de 125,10 até esse dia aqui, então eu vendi lá, então fiz uma venda coberta, e com o valor da venda coberta eu montei uma trava de alta. Então vale está subindo, e aí eu tenho aqui, além do ganho com a ação, o ganho da trava de alta, isso faz o meu ganho ficar maior, e eu uso esse valor da venda coberta para financiar a trava de alta. Então, se eu conseguir ali pleitear lá no book direitinho, fazer uma operação que eu consiga, né, pegar ali um preço bacana, eu consigo muitas vezes fazer essa operação de booster com custo zero. Que a minha venda coberta fique, que ela me gere, porque quando eu vendo, faço uma venda coberta, eu boto o dinheiro no bolso, eu recebo para isso. Muitas vezes eu recebo para isso, e eu faço com que o valor que eu receba seja o mesmo valor que eu vou gastar. Aqui no caso eu gastei 350 para montar uma trava e paguei 208 para... Desculpa, paguei 350 para comprar as cal de alta lá, e depois ganhei 208 quando eu vendi. Então eu tive um spread aqui que deu 100 e poucos pila. Tá? Então eu tive que pagar 100 e poucos pila para montar essa operação. Mas é que eu montei ela atrasada, era para ter montado isso aqui semana passada, né? E eu nem consegui. Até que eu tentei, quem viu o vídeo passado, eu deixei pescando no book uma trava de alta e não pegou. E aí, vou fazer isso hoje mesmo. E aí fiz hoje, paguei 100 e poucos pila para montar a operação. Se for lá em cima, eu estou feliz. Se não for, eu vou perder 100 e poucos pila, que é o preço que eu montei, né? Só que o meu ganho aqui poderia chegar próximo aos R$2.000, R$1.800 aqui, se vale chegar próximo a 130. E aí, se cair abaixo disso, obviamente, mas é que eu tenho ação já, né? Então, tá bacana. Então é mais uma estratégia aí que dá pra gente ganhar dinheiro montando estratégias com ação e opção juntos. E isso é bacana, porque a gente consegue maximizar os lucros, seja para cima ou seja para baixo, independente do mercado em si. Então, olha um papel, tem liquidez com opções, dá para fazer operações com opções junto com as ações e vice-versa. Assim como a própria venda coberta. É uma estratégia muito boa que consegue, tem gente que rentabiliza a carteira 6, 7, 8% ao ano só fazendo venda coberta sem nem vender o papel. Vai só rolando ou vai finalizando antes com lucro e tá tudo certo. Então tem o papel na carteira, não faz nada com o papel, não compra, não vende, não faz nada, faz só fazendo venda coberta, né? Obviamente sabendo fazer a venda coberta, mas faz todo mês, no final do ano tu rentabilizou 6, 7% da carteira tranquilamente, só com isso. Então é assim que funciona. O mercado financeiro tem muitos instrumentos para se ganhar dinheiro. A gente tem que conhecer as ferramentas e não ficar só numa coisa e outra. Beleza? Me passei no vídeo, desculpa. Próximos vídeos vai ser mais curtos. Prometo a vocês, tá? Valeu, brigadão, um abraço.